Resumão da Champions e a volta das quartas teve uma classificação heróica do Atlético. Uma notícia muito triste no jogo do Liverpool, um jogo chato pra caramba e outro que foi uma verdadeira odisseia lá na Alemanha. E a gente já começa com esse confronto que tá virando lendário na temporada, né? A sexta vez em que Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentaram e o Barça tinha a dura missão de virar um 2-0 que tomou na ida. A torcida do Atlético fez uma festa incrível na chegada dos jogadores, mas se parecia uma missão impossível, ninguém avisou o Yamal. O moleque tava endiabrado, invocou o LeBron James nas redes sociais pra se motivar e começou bem demais, aproveitando um erro de saída de bola do Atlético pra receber do Ferran e meter por baixo das pernas do goleiro e fazer 1-0. O Barça continuava amassando mesmo jogando fora de casa, até que o Olmo meteu uma bola açucarada pro Ferran Torres, que dominou bem demais. Abriu o ângulo e meteu uma finalização impossível de ser defendida, 2-0. A gente passou uma semana inteira falando da grande vantagem do Atlético de Madrid, mas ela foi pro ralo em coisa de 25 minutos. E o Barça continuou bem, por exemplo, quando o Yamal dá um passe de trivela absurdo na cabeça do Fermin, que dá um peixinho, mas o Musso faz uma defesa monstruosa. E o Fermin, coitado, acabou pousando com a sua face nas travas da chuteira do Musso e ficou todo ensanguentado. E foi aí que o Atlético finalmente conseguiu, pela primeira vez no primeiro tempo, explorar de verdade essa jogada rápida por trás da defesa do Barcelona. O Griezmann cai no meio campo, mete pro Marcos Llorente, que rola uma bola açucarada pro Lookman completar e botar o Atlético com 3-2 no placar agregado. O Barça chega a fazer o seu terceiro, mas o Ferran estava impedido e aí vem aquele momento em que ninguém consegue acreditar. Porque num lance até parecido com o jogo de ida em que o Cubarsí foi expulso, agora é o Eric Garcia que empurra o Sorloth numa ocasião clara de gol e é mandado pra rua. Aqui tem dois pontos, né? Primeiro que a defesa alta do Barça sempre deixa passar alguma coisa. E segundo que os jogadores do Barcelona não entenderam ainda que nesse tipo de situação tu não pode nem tocar, não faz a falta, meu irmão. É loucura que uma expulsão tão parecida tenha acontecido tanto na ida quanto na volta. E foi difícil, suado, mas o Atlético de Madrid, de Dom Diego Simeone, temos que respeitar esse homem, elimina um dos favoritos e está nas semifinais. Agora, pro Barça fica a impressão de que esse time com talvez um ou dois reforços ali pode voltar voando para tentar ser finalista na próxima temporada. Já o Liverpool recebeu o PSG também tendo que tirar uma vantagem de 2-0 do jogo de ida, né? E o primeiro tempo foi lá e cá, mas com destaque para uma defesaça do Safonov e para tirada providencial do Marquinhos, basicamente marcando um gol pro Paris ali, né? Já o segundo tempo foi todo do Liverpool, que veio para cima e precisava desesperadamente marcar um gol. Eles até conseguiram um pênalti com uma McAllister, mas depois no VAR foi anulado. E enquanto os Reds amassavam no ataque, mas não conseguiam chegar no gol, na primeira chance que o PSG tem no contra-ataque, eles marcam. E de uma forma bem bonita, com o trio de ataque muito fluido. O Barcola recebe na ponta esquerda, o Kvara cai do meio mais pra esquerda pra receber, faz o passe pro Dembélé na frente da área, que finaliza de canhota muito bem. No finalzinho, ainda dá tempo do Szoboszlai fazer um passe horroroso no meio campo, e no contra-ataque novamente do Kvara pro Barcola, do Barcola pro Dembélé, do Dembélé pro gol. E assim o Paris fechou o placar de 2-0 e 4-0 no agregado, indo pra mais uma semifinal. E quem vai dizer que esse time não tem capacidade de ser bicampeão? Parece que dá, hein? Um dia péssimo pro Liverpool, que não só foi eliminado, como o atacante deles, que vinha bem na temporada, o Ekitike, rompeu o tendão de Aquiles e tá fora da temporada e também da Copa do Mundo. É sempre uma lesão horrível pra qualquer jogador. Boa recuperação pra ele. Vamos agora falar de Arsenal, que tinha vencido o Sporting no jogo de ida e recebeu os portugueses agora em sua casa. E é até difícil saber o que falar desse jogo. Por isso eu vou simplesmente ler as lindas palavras de Rafael, coordenador aqui do Eurofute, que é torcedor do Arsenal. O jogo basicamente não existiu. Um antifutebol quântico de contenção hiperbólica pós-newtoniano, com uma entropia tática nunca antes vista, uma circulação estéril de posse num paradoxo posicional, um 0-0 onde o Arsenal controlou o jogo sem de fato jogar o jogo, apenas existindo em campo e esperando o jogo acabar, quase que atingindo o estado zen do Nirvana numa separação euclidiana entre alma e corpo. Eu nem sei o que nada disso significa, mas dá pra ter uma ideia de como foi um lixo jogo, né? Bom, teve uma bola do Catamo na trave pelo menos, teve também uma do Trossard, né, de cabeça, e no último lance do jogo o Sporting fez uma finalização que saiu raspando, mas fora isso não tem muito o que falar, né? Foi um jogo realmente assim de contenção, nesse estilo assim de zero risco que o Arsenal vem jogando, mas dessa vez funcionou.
E o Arsenal, gostando ou não, está na sua segunda semifinal consecutiva de Liga dos Campeões. Eles vão pegar o Atlético de Madrid e agora é saber se o time do Simeone vai conseguir quebrar essa solidez toda do Arsenal aí, ou se o jogo vai ser levado para mais um marasmo completo. E agora o jogão da rodada, o Bayern de Munique recebeu o Real Madrid com a plena confiança de que era o melhor time da temporada e também com a confiança de estar com o placar na frente depois da vitória de 2-1 na ida. Mas se você acompanha a Champions League sabe que essa competição tem uma regra, você jamais pode duvidar do Real Madrid. E no primeiro minuto de jogo, o Neuer, que fez um dos melhores jogos da carreira no jogo de ida, saiu jogando errado, deu a bola no pé do Arda Güler, que chutou do meio de campo e fez um golaço para deixar tudo igual no agregado logo de cara. Só que o Bayern também não demorou para sair na frente mais uma vez, o Kimmich cobrou um escanteio de forma magistral pro Pavlovic empurrar de cabeça quase embaixo do travessão. Bem verdade que o Lunin saiu todo esquisito nessa jogada, eu não sei o que ele tentou fazer, tá? Acho que foi um pouco de falha dele, mas tava 1-1 no placar e o Bayern na frente no agregado. Foi aí que brilhou mais uma vez a estrela do turquinho Arda Güler, né? O Brahim Diaz sofre uma falta na frente da área, não foi absolutamente nada, tá? Ele se jogou, mas o juiz marcou. E o Arda Güler cobra muito bem e o Neuer não conseguiu tirar a Real Madrid na frente de novo. Só que o Bayern reage quando o Upamecano arranca pelo meio campo e, como se ele fosse o Kevin De Bruyne no auge, acha um passe perfeito pro Kane dentro da área, que domina de canhota, finaliza de direita no cantinho e empata o jogo mais uma vez. Porém, antes do primeiro tempo acabar, o Kane tem um erro de domínio, a bola sobra com o Bellingham, ele aciona o Vini Júnior e aí ele faz o que ele faz de melhor, leva pela ponta esquerda, carrega pro meio e de forma brilhante acha um passe pro Mbappé, que entrava no meio da área, saiu na frente do Neuer e fez o 3-2 pro Real, tudo empatado no agregado. Vamos combinar que esse foi um dos melhores primeiros tempos dos anos recentes de Champions League. Um jogaço absurdo e também tem outra, né? Dificilmente, assim, só um milagre para essa artilharia da Champions não ficar com o Mbappé ou com o Harry Kane, que vem logo atrás. No segundo tempo, o Bayern de Munique controlou mais e teve emoção dos dois lados, tanto com o Neuer quanto com o Lunin trabalhando. Só que aí o Camavinga, que entrou para marcar, conseguiu ser expulso em pouco mais de 20 minutos dentro de campo. O segundo amarelo não ficou exatamente claro, mas parece que ele tomou por ter carregado um pouquinho a bola depois de fazer uma falta e não pela falta em si. De qualquer maneira, um segundo amarelo extremamente rigoroso do árbitro, eu acho que foi um erro, tá? O Bayern de Munique com um a mais conseguiu meter uma pressão e aí o Luiz Dias de fora da área mandou um tirambaço que desviou de leve no Militão pra tirar do Lunin e dar ao Real Madrid pouquíssimos minutos pra buscar um gol. Se eles não conseguissem, já era. Só que com o Real Madrid indo pro ataque todo esburacado com um a menos, quem teve as melhores chances no final foi o Bayern de Munique e numa bola que o Kane abre pro Olise na ponta direita, ele acelera pra cima da marcação, puxa pra canhota e aí a finalização dele é de um deboche inacreditável. Ele meio que nem chuta a bola, ele só dá uma levantada na bola, ele coloca a bola no ângulo, com ela batendo na trave ainda antes de entrar, uma finalização realmente de craque, para fechar o placar 4-3 para o Bayern de Munique, 6-4 no agregado e a classificação garantida para a semifinal de um time que vem jogando demais e vai enfrentar agora o PSG, que também vem deitando. Talvez nesse momento da temporada sejam as duas melhores equipes jogando o melhor futebol, uma delas vai ficar pelo caminho. Deixa nos comentários quem que foi o jogador da rodada para você e também quem que você acha que vai fazer a final, hein? Não importa qual for, vai ser louca, né? E ainda tem a questão de que tanto o Atlético de Madrid quanto o Arsenal não tem Champions. Pode ser a primeira deles. Então imagina como é que os caras não vão estar.